Esperar o povo chegar. Esperar todo mundo chegar. Boa noite, Jeff, boa noite, Marco Aurélio, boa noite a todos, boa noite, Ellen, boa noite, povo, bem-vindos a mais um Micaça Sucaça, sejam todos bem-vindos, hoje com a ilustre e grandiosa presença, como todos aqui, né? Eu sempre vou usar esse bordão. O nosso querido Jorge Flores, Avesso Mundeu Luxifero, estava assistindo o vídeo da aula. Tá mais fácil, né? É, Jeff? Tá mais fácil, né? Deixa eu virar aqui. Certo. Sejam todos bem-vindos. Curte, comenta, compartilha. Estão me ouvindo bem, pessoal? Tá me ouvindo, irmão? Gratidão, curte, comenta, compartilha, tá? Hoje é uma figura, eu acho que dispensa apresentações, né? O grandíssimo mestre Jorge Flores aí. Mais um aqui no Micaça Sucaça, fazendo um bate-papo aí descontraído, gostoso aí, sem nada muito combinado, tá? E passar para aqueles que não têm, eu não diria uma noção, tá? Mas sim alguma dúvida ou pouco entendimento aí do que é um verdadeiro ocultista, né? Do que é um verdadeiro mestre que leva as coisas a sério e ama aquilo o que faz, quando faz e como faz, tá? É sobre isso, pessoal. E o objetivo do Micaça Sucaça é esse, simplesmente esse, tá? Quem puder aí, curte, comenta, compartilha. Eu tô meio sumido, pessoal, porque eu tô resolvendo algumas coisas pessoais minhas, né? Que eu tenho que correr atrás. Caso contrário, ninguém corre por mim, tá? Seja bem-vindo, Cícero. Boa noite, pessoal. Tá ok. Boa noite, Zilda. Boa noite a todos. Pessoal, só lembrando, tá? Eu vou começar a fazer live para tirar dúvida e responder cada um de vocês. Porém, entretanto, o nosso convidado aqui hoje, tá? O bate-papo é dele, tá? Não é uma questão de arrogância, não é uma questão de
prepotência, nem nada. Porém, eu foco no convidado. A caça é dele, tá? Para estar conversando aí comigo, eu acredito que eu coloquei algumas coisas aqui, algumas perguntas que alguns de vocês têm muita dúvida, né? Porque ninguém nasce sabendo. Eu, independente de carregar o título de mestre, eu vou morrer estudando, tá? Boa noite, pupilo. Se juntar os dois aí dá o quê? 10 anos? 10 anos já no templo, né? 10 anos. Eu acho que é isso. Se juntar os dois dá 10 anos não, 4 com 5, desde o início. Né? Desde o início comigo aí, onde nem divulgava muito minhas coisas ainda. Tava bem no começo aí, do templo físico, tá? Pra quem não me conhece, eu sou luciferiano, sou mestre e tenho um templo em Goiânia, tá? Inclusive um templo físico, tá bom, pessoal? Onde faço rituais, faço trabalhos e tudo mais. Isso é para quem não me conhece. Se tiver alguma dúvida, chama aí no particular que a gente responde, tá? Inclusive sobre um ritual que eu fiz hoje, que eu postei de Baal, tá? Eu já tive êxito, 100% do êxito dentro daquilo que eu pedi. Aliás, eu acho que até um pouco mais, né? Fui extremamente surpreendido, tá? Ai. Aqui tá quente hoje, hein, pessoal? Aqui tá quente, tá bem quente. Curte, comenta aí, compartilha, tá? Pra chegar ao alcance aí de bastante gente, bastante pessoas. Em respeito ao convidado, em respeito falando dele. Já mandei. Boa noite, mestre. Tá conseguindo me ouvir? Eu tô te ouvindo, mas não tô me vendo aqui, deixa eu ver. Eu acho que o senhor consegue virar foto aí. Meu? Foi. Fala, meu querido mestre Brick. Estou lhe ouvindo e vendo perfeitamente. Que bom, como é que você tá, guri? Agora eu tô ótimo, eu tô melhor. Tô sempre bom, né, mestre? Tem que estar. Isso aí, é isso No aí. mundo de hoje, cabeça firme, deuses na frente e acabou. O resto é o resto. É verdade. Obrigado pelo convite, meu querido. Fico muito feliz. Tá? Em primeiro lugar, eu queria imensamente agradecer o senhor, tá? Por ter aceitado aí praticamente de bate-pronto, né? O meu convite e é uma honra para mim, né? Quem não sabe, pessoal, eu fiz parte da escola do mestre Jorge, acho que por pouco mais de 2 anos, né, mestre? Sim, ficou bastante tempo conosco lá. Só que eu já conheço o mestre. Puxa, né? Aí eles não sabiam a nossa idade, né? Mestre, o objetivo desse bate-papo, desse canal, é o seguinte: é passar para eles, tá? Um pouco de seriedade, se é que o senhor me entende. Claro. Porque no mundo que está hoje, a internet,
principalmente terra de ninguém, quando se diz ocultismo, luciferianismo, satanismo, alguma coisa relacionada ao paganismo. Eu acredito que todo mundo faz o que quer, né? Faz um monte de salada, não sai nada perfeito e eu acho que muita gente foca no dinheiro e esquece que por trás, né, de um contato que uma pessoa vem em desespero, de uma procura de uma ajuda de um oráculo, entre tantas outras coisas e outros meios aí que não vale nem a pena citar, mostrar um pouco de seriedade, um pouco de verdade. O que realmente é o ocultismo para quem faz e exerce o ocultismo com amor, com respeito, com exatidão, tá? Que é isso que o senhor faz. Ah, obrigado. Como todos os convidados que eu vou chamar aqui, são pessoas que levam o ocultismo a sério, são pessoas que levam o ocultismo com amor, né? Exatamente. Então, esse é o objetivo desse bate-papo aqui no TikTok. Por que, que eu escolhi o TikTok, mestre? Porque aqui é onde, né? Tem um mestre aí que ele fala um ditado e eu copio dele, né? Se sair um malandro e um otário, se cruzar dá negócio, né? É verdade, é verdade. Mas, enfim, né? Eu, eu até sou bem matuto em relação aqui ao TikTok, né? Eu não uso muito o TikTok, sou bem matuto mesmo. Uhum. Até porque tem certas restrições, né? E eu fumo que é uma desgraça. Dois. Então, pra mim é bem complicado, né? Você conhece as minhas aulas, você já sabe. Mestre, o senhor pode virar a foto do senhor aí, o senhor pode pitar. Fumo aqui do lado, aqui. Bom dia. Eu não Mestre, sabia uma vez, eu não sabia, e aí uma vez, né? Ah, vou abrir aqui uma live no TikTok. Aí abri a live e puf, a live caía. Se abri a live, o que será que eu estou fazendo, né? Que desgraça é essa? Aí eu recebi a notificação, sua, sua live, estudo está sendo. Não está alcançando porque você está infringindo não sei o quê. Porra, é uma certo preconceito com nós, né? mas eu tenho um objetivo, mestre, é que eu fiz um novo canal, o senhor sabe, né? Passar esse conteúdo, tá? Pro YouTube, para outra Assim, plataforma. Aí vai melhorar. aqui, essa plataforma alcança muita gente. Ela tem. Sim, sim, sim. Ela é uma Mestre, plataforma para alcançar muitas pessoas. Vamos lá. bom, é até redundante, mas é para eles, né? O que representa o ocultismo hoje, mestre? Hoje, que pergunta boa, né? Que pergunta boa. A gente sempre, geralmente inicia, né? Ah, o que é o ocultismo? O que representa o ocultismo hoje? Quando a gente iniciou na rede, né? Desde lá do tempo do Orkut, a gente tinha um sonho muito grande em relação ao ocultismo. Nós, nós ali no Facebook, nós tínhamos uma visão de que o ocultismo ia modificar muitas pessoas, tá? E que como realmente modificou. Só que, parafraseando Nietzsche, né? Humano demasiado humano. O conhecimento que foi liberado, o conhecimento que foi lançado, muitas vezes de forma muito superficial, porque realmente para entender o ocultismo, ou só um tema do ocultismo, como por exemplo, vou citar a cabala, você leva anos estudando.
leva anos. E hoje são 3 navegação em blog e uma baixada de PDF formou um ocultista. Então, aquele sonho que nós tínhamos no início, era assim, foi meio que dissipando. E até uma certa frustração, mas já com um pouco de maturidade, né, em confrontar que realmente o ser humano sempre vai fazer isso, né? Infelizmente. Mas tem uma coisa boa nisso. Surgiram pessoas espetaculares que estão à frente de serviço. Eu posso citar um, Mestre Brick, tantos outros, né, que estão à frente de trabalho, levando com seriedade e trazendo uma informação que não é paliativa, ela é, muitas vezes, curativa. Então, isso é muito importante. O ocultismo hoje, eu posso dizer, sem querer ofender a ninguém, óbvio, né? Mas ele ainda precisa maturar bastante, né? Na rede social, principalmente. Ele precisa ter mais amadurecimento. E esse amadurecimento vai durar um tempo ainda para que isso aconteça, tá? Porque eu acredito muito na capacidade de quem busca com verdade. Mas com verdade. É necessário muitas vezes sentar para aprender, para depois se levantar para ensinar. Hoje as pessoas já querem ensinar sem nunca ter aprendido. Então aí uma certa discrepância de personalidade ocultista, o que modifica totalmente a nossa visão que tínhamos no passado. O ocultista é uma pessoa mais voltada aos estudos, né? Trazendo muitas vezes os seus próprios pensamentos sobre alguns temas, como Goetia, Cabala, Demonolatria e tantos outros, Telemann, enfim. Eles traziam a sua própria perspectiva sobre os temas e assuntos do ocultismo que eles estudavam. Hoje, muitas vezes, há uma batalha infernal de ego que não desenvolve em nada, na realidade. A gente vê mais discussões, mais brigas, mais batalha de egos do que realmente uma concordância. Realmente, estou errado. Errei nisso aqui. Vou ver pela tua perspectiva. Porque a verdade, ela tem vários lados. A verdade, ela tem vários e vários lados. Principalmente dentro do ocultismo. O que se apresenta para ti pode não se apresentar para mim. O Grimório, ele não é um ponto fixo. A magia não é um ponto fixo, ela é extremamente mutável. E, consequentemente, mutável porque o ser humano é mutável. Eu diferencio muito do Mestre Brick. Apesar de termos o mesmo segmento espiritualista, mas tem grandes diferenças de espectros espirituais. Então as coisas modificam muito. E isso precisa ser respeitado e, consequentemente, levado em consideração. Porque no momento que o Mestre Brick coloca a vela naquele lugar e para ele funciona daquele jeito, o sucesso é tua prova. Sempre tem que levar nessa perspectiva. E aí as coisas vão sendo mais, como falei no início, né, necessárias em amadurecimento. Eu acredito que o verdadeiro magista, eu acho que ele tem que saber moldar, em primeiro lugar, mestre, a sua própria energia. Ele Exatamente. Tem que moldar a si mesmo. Tanto que eu fui um aluno, pelo tempo que fiquei, eu sempre falei para o senhor, falei, mestre, eu sou luciferiano. Sim. Depois a gente vai conversar sobre isso. O que o senhor me passar, o que eu aprender aqui, eu vou agregar ao templo luciferiano portador da luz.
sempre me falou isso. né? E eu sou uma pessoa, aqui é um bate-papo, viu, mestre? Que eu nunca vi problema nisso. Uma coisa que eu sempre passo para as pessoas, para os alunos ou pessoas que vêm me procurar, a sua energia ela é pessoal e intransferível. Sim, claro. A energia do mestre Jorge é a dele. A energia de. Vamos pegar referências do passado. Franz Bordon, Blavatsky, Crowley. Às vezes o que funcionou para o Crowley não funciona para mim, Exato. funciona para o mestre, né? Então não existe a risca dentro do ocultismo, seja satanismo e seja luciferianismo. E eu tenho um ponto de vista pessoal também, e depois também a gente vai conversar sobre isso. E é uma briga de ego e é por coisas pífias, né, mestre? Exatamente. É por sem motivo algum. Sim. Estão Sabe que se matando. essa briga de ego, eu não tenho mais paciência para isso, né? Eu tenho 50 anos, já não tenho mais um mínimo de paciência para isso, com sinceridade. E eu vejo tá, eles se matando, tudo. E quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido no problema? Eu hoje estava vendo até um documentário, né, que eu assisto muito sobre pensamentos filosóficos, tem canais maravilhosos sobre isso. E o tempo em que a gente perde, e até eu associei muito, eu fiz um vídeo, botei lá no Instagram, a esfera de Gagiel, que é a representação do passado, presente e futuro, que para a gente entender, modificar muitas coisas do passado, né, a gente precisa retornar lá. Tá? Então, o que representa esse passado para nós ocultistas? A represália, a repressão, tudo o que sempre oprimiu. Nós fomos oprimidos muito, os ocultistas, principalmente pela religião dominante. Então, quando a gente retorna ao passado e confronta essas realidades doídas, a gente se coloca no presente e vê a mesma repressão. Agora, dos próprios que se dizem ocultistas. Então, não há um consenso que nos beneficie, que cure essa ferida. Então, está difícil o conviver, até mesmo entre nós e muitos que se dizem ocultistas, até mesmo entre a subcultura, até mesmo nessa cultura paralela à cultura tradicional e às suas religiões. Então, no momento em que eu não curti a postagem, e hoje esse negócio de curtir virou muito parasital, né? Virou um parasita isso, eu tenho mais curtidas, eu tenho mais seguidores, isso virou um parasitismo sem tamanho. No momento em que eu coloco um comentário na publicação do mestre Brick, porque ele colocou a vela no lugar errado, isso é doentio, isso até porque fica uma coisa fica muito visível o não compreendimento das coisas dessas pessoas que julgam isso. Por que o mestre Brick vai estar errado? Porque colocou a vela naquele lugar, e o cara que escreveu o Grimório vai estar certo, já que são seres humanos e passíveis de falha. Muitas coisas são consertadas no passar do tempo. Antigamente, para se fazer uma cura, digamos assim, se fazia lobotomia, abria o cérebro. Hoje tem um remédio que cura e não há necessidade de fazer uma lobotomia na pessoa mais. Então, as coisas modificam. Alguém, ser humano também, conseguiu algo que melhorasse aquilo. Então, no momento inicial,
algo extremamente arcaico, né, como uma lobotomia. E agora traz uma nova perspectiva através de medicamentos. Então as coisas são modificadas. A magia ela é mutável. Ela é, consequentemente, inspiração para o ser humano. Ela deveria ser inspiração. O que não é. Ela tem que ser fixa. A vela tem que estar nesse lugar. Não, a vela pode estar até mesmo na tua mente, sem necessidade de algo físico. Você pode ser essa expressão da iluminação, se você buscar isso. Para tudo isso tem que fazer um trabalho, ele é pessoal e interno e muitas vezes dolorido. Eu acredito, mestre, que as pessoas que vieram de amarras tentam fazer do satanismo uma coisa totalmente contraditória e contrária do que ela representa. Sim. A gente está falando aqui, pessoal, de liberdade, a gente está falando aqui de experiência, a gente está falando aqui de alquimia, Sim. né? E não existe cópia. Cópia não existe dentro do satanismo. E pegando esse gancho, mestre, qual é a importância do satanismo na vida de uma pessoa que realmente queira estudar? Veja bem, pessoal, eu não estou falando de aventureiros, estou falando de pessoas que realmente queiram estudar. O que o satanismo causa na pessoa? Bom, primeiramente o satanismo causa repulsa. Primeiramente causa repulsa. A gente não tem como negar, né, o que esse nome, né, satanismo, representa. Então ele tem sim uma energia bem pesada, afasta muitas pessoas e que as pessoas têm medo. É desconhecido. Então, causa isso. A pessoa, para se dizer satanista, ela tem que ter muito culhão, vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos, porque é um nome que carrega uma trajetória histórica de vários e vários absurdos. E se você for olhar esses absurdos com mais profundidade, você vai ver que esses absurdos nunca foram feitos por satanistas verdadeiramente satanistas, mas sim aqueles que acreditavam que Satanás era vermelho, morava no inferno, tinha um rabo com uma flechinha na ponta e tinha chifres. Com a verdadeira expressão do que a igreja pintou. A igreja pintou um anti-herói e a galera comprou. Simples assim. Simples assim. Para mim ter um herói, eu preciso de um anti-herói. Ali surge o Satanás. Mas o que é o satanismo, então? O satanismo, ele foi tudo. Desde os primórdios, desde a igreja arcaica, lá nos seus primórdios, quando ela foi iniciada, antes mesmo de Constantino tomar esse poder, porque até então não tinha igreja, tinha apenas o cristianismo, né, os cristãos. Então, depois Constantino toma essa religião que estava dominando, né, e passa a impor várias e várias normas através do concílio de Nicéia. Então, tudo o que representava um opositor a esta igreja se chamava Satanás. Se você for ver, quando os jesuítas chegaram no Brasil, os índios estavam aqui cultuando o deus Tupã. Satanás era uma oposição à igreja. Então, todos os deuses opositores à igreja, de povos que eram isso vocês podem estudar em qualquer lugar. Satanás era sempre um inimigo do povo, né, que vem até do árabe, tá? Vocês podem procurar isso, não é coisa da minha cabeça, que representa o inimigo.
Então, quando eles entravam em batalha, aquele povo contrário tinha o seu Deus. E aquele Deus daquele povo contrário que estava entrando em combate, o Deus daquele povo contrário era um Satanás, era um inimigo, né? Era um Ha-Shatan, né? Um Ha-Shatan ou Heilel Ben Shahar, né? Que seria ali também uma das representações de Lúcifer e Satã. Enfim, sempre trouxe isso. Então, todos os deuses dos povos que eram de origem pagã tinham essa expressão de ser demoníacos, né? Que precisavam ser o quê? Catequizados. Olha só como isso vem de forma muito clara. Vamos catequizar. E os caras catequizaram os vikings. Né? Os caras catequizaram tudo. Porque nega os teus demônios, os teus diabos e os teus falsos deuses e aceita o nosso. E o que aconteceu lá? Isso, se vocês forem ver a série Viking, mostra muito nítido isso. E eles tinham um poder. Como a igreja teve esse poder? A igreja teve esse poder por causa de Roma. Porque existia ali o imperador, e o imperador tinha grande força. O imperador, para vocês terem uma ideia, veja bem, o imperador era considerado como se fosse um deus, o rei. Então, quando alguém chegou e falou, eu sou o rei, foi uma ofensa para Roma. Aquele cara que eles disseram, não estou entrando no mérito de que exista ou não Jesus, mas quando ele se dizia rei, foi uma ofensa a Roma, porque só existia um rei. Era o rei de Roma, que era o rei, o imperador. Então, consequentemente, o que a galera fez? E um dos primeiros que fez isso foi Constâncio, quis acabar com os cristãos. E ele tentava, mas eles vinham cada vez mais e mais e mais e já estavam dentro do próprio Império Romano. E aí não tinha mais nada para fazer. Chega Constantino, viu que ele não ia conseguir. E outra coisa muito importante, Constantino foi fenomenal, vamos dar aí o mérito a ele, né? Juntamente com a mãe dele, a Helena. Constantino, ele traz um pensamento da seguinte forma: pô, eu não estou conseguindo dominar a plebe está se revoltando, então o que eu vou fazer? Vou trazer eles, porque eles estão fazendo o quê? Fazendo as doações para o império, estão sendo mansos, cordeiros, porque aquele cara falou que, olha, vocês precisam ser mansos. Olha, eu morri na cruz, olha como eu sou pacífico. E para os poderosos, um povo pacífico, um povo manso é necessário. É extremamente necessário. E aí eles fizeram toda aquela jogada ali e, consequentemente, dominaram o mundo através de uma inteligência bem elaborada, né? Fala, Paulinho, como é que tá, Gri? Se a gente for pegar a inteligência dele, tem que bater palma mesmo, sem dúvidas. Existe uma coisa que muitas pessoas hoje em dia, principalmente do paganismo no geral, vamos colocar do paganismo no geral, tá? Usam essa palavra para tentar distorcer uma coisa que não é verdadeira, tá? E eu já vou perguntar para o mestre. E através dessa palavra, que para mim, se ela for trabalhada, ela funciona como uma mola propulsora, é para você buscar conhecimento. Mestre, a relação do medo com o satanismo. A relação do medo com o satanismo. Que pergunta ótima, né?
o satanismo justamente ele faz, né, causa esse impacto e consequente o medo. O medo em si, ele é algo bom. O medo faz com que a gente ative certas partes do nosso cérebro que nos protegem, nos deixa a nossa visão mais aguçada, nos deixa com reflexo mais ativo. Em relação à espiritualidade, não deixa de ser diferente. Eu preciso me proteger, eu preciso fugir disso que vai me fazer mal. E aí surge, nesse meio tempo, né, quando surge lá no início dos anos 60, uma religião instaurada como satanismo mesmo, através de Anton Long. Não foi Anton LaVey, foi Anton Long que gerou o primeiro satanismo, que é aí um dos criadores da ONA, né? Foi o primeiro, e depois veio Anton LaVey. Quando ele surge na época dos anos 60, consequentemente traz uma galera ali, né? E essa galera, infelizmente, né, algumas pessoas, né, porque foi a época do amor livre, a época da juventude se libertando, estava cansada de ser oprimida. Então, consequentemente, gerou, né, um estereótipo ali de ser satanista é aquele que domina, é aquele que era o chefão, aquele que conhecia as artes obscuras. E aí surgem várias personalidades, né? Me cito uma aqui, Richard Ramirez, né? Que surge bem nessa época, se dizendo satanista, até estudando algo realmente de Eliphas Levi e da própria Church, mas não sendo um real adepto daquela filosofia. Então, deturpa e, consequentemente, por ser algo que causa medo, agora eu, um homem de personalidade doentia, coloco isso juntamente comigo para potencializar o medo que eu causo nas pessoas. E aí foi a cereja do bolo, né, digamos assim. E isso foi causando medo cada vez mais, né? E esse medo também muito implantado, agora retrocedendo um pouquinho mais na história, novamente implantado pela igreja, aonde eles diziam, né, que as bruxas tinham relações com o diabo, né? Até então não era Satanás, era o diabo, não é mesmo? Né? Tinham relações com o diabo, tinham relações com as seres das florestas, enfim. E começaram, então, a fazer uma aniquilação, né? Tratar tudo o que era herege como forma de aniquilar, porque aquilo era, para eles, naquele momento, algo que iria desestabilizar a própria igreja. Porque aquela galera ali já estava muito tempo antes cultuando os seus deuses, os seus chazinhos, os seus ungüentos da igreja aparecer. Então era necessário que colocasse eles como herege e, consequentemente, sendo herege, fosse perigoso a todas as outras pessoas à sua volta, porque estava tratando direto com o diabo, direto com Satanás, e Satanás é mau, né? Então, esse medo é algo historicamente instaurado, né, pela humanidade. Implantado, né? Vamos colocar assim dessa forma. E traz até hoje, né, isso. É. Uma pessoa, para se tornar uma boa pessoa, pessoal, ela sempre vai ter um medo acompanhando ela. Em que sentido? Todo mundo sabe aqui que, claro, eu sou ocultista, o mestre é ocultista. Tudo aquilo que está oculto, Sim, traz a insegurança para a pessoa, né? E muitos não têm coragem. Essa é a palavra.
Quem tem coragem e entra de cabeça para estudar, para entender e para realmente aprender e, acima de tudo, entender a si mesmo, está no caminho correto, né? Eu até vou fazer uma pergunta para o senhor, mestre. Qual é a importância da pessoa passar pela escuridão? Então, os seres sombrios, né, como são conhecidos da escuridão, Isso. no momento em que eu não confronto a escuridão, eu me torno escravo dela. Eu me torno cativo dela. Porque jamais vou ter a real e verdadeira vontade de iluminá-la. Então eu permaneço cativo, permaneço preso. Então confrontar as suas trevas, confrontar a sua escuridão, é justamente ir lá dentro e iluminar ela. Porque aí então você passa a entender os seus medos, bloqueios, anseios, traumas e curá-las. Ah, então eu não preciso ir num psicólogo para curar. Claro que precisa. A medicina anda junto com a espiritualidade quando bem orientada. Agora, o problema é, não, eu não preciso, eu estou bem e de noite deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir com um turbilhão de pensamentos e coisas que não conseguiu ser curada. Como se cura isso? Existem pesos. Eu vou até contar uma historinha aqui. Existiam dois monges, isso vai representar bem isso, né? Existiam dois monges que estavam caminhando, né? E eles não podiam, esses dois monges, tocar em mulher nenhuma. Então, eles estavam caminhando e ia chegar num riacho e encontraram uma mulher. O monge mais velho, essa mulher queria atravessar o rio. O monge mais velho pega a mulher no colo, atravessa o rio e coloca ela do outro lado. E volta para próximo do monge mais novo e continua seguindo o seu caminho. Depois de horas caminhando, o monge mais novo não se aguentou e disse: mestre, desculpa, mas a gente fez um voto de não encostar em mulher e você carregou aquela mulher no colo. E o monge, na sua grande sabedoria, diz: eu atravessei aquela mulher no rio e coloquei ela do outro lado do rio. E você ainda está carregando ela. Ou seja, o que eu fiz ficou lá no passado. Agora, se tu ainda carrega algo, é porque você não conseguiu modificar os traumas, os medos e aquilo que foi implantado na tua mente. Então você precisa o quê? Agir como o monge velho. A moça, a mulher que eu atravessei no rio, ela foi seguir o caminho dela. Eu segui o meu. Agora você, monge mais novo, tu ainda está carregando ela dentro de ti, como se fosse um pecado, como se fosse algo sujo, como se fosse algo que fosse atrapalhar a tua evolução. Larga a mulher lá e siga a tua jornada. Então, muitas vezes, a gente precisa largar esse fardo e ter uma nova experiência na nossa vida de um novo recomeço. Porque ao retornar ao passado para consertá-lo, a gente tem que tentar ao máximo não se tornar escravo desse passado. Existe um ritual bem simples, Vou passar aqui assim rapidão aqui assim, que trabalha muito nesse aspecto do passado. Você pegar uma bacia com água e amassar, pegar carvão, amassar bem amassado e colocar nessa bacia com água, né? E deixar ele assim até aquela água ficar preta. Deixa ela ficar bem preta. Deixa ali. Aí você vai escrever o fato do teu passado que te atrapalhou muito, que tu carrega nas costas ainda. Então tu escreve no papel esse fato que tu carrega, esse trauma, esse medo. E aí o que você faz?
em determinado dia, você pega aquela água que você guardou, né, que está ali agora já bem preta por causa do carvão, e você vai olhar aquela água com profundidade, vai tentar se concentrar, vai retornar aquele momento que te traumatizou, aquela perca que te traumatizou, aquela história que te traumatizou. Enfim, você retorna àquele momento. Agora, você vai ver você agindo de outra forma quando aquilo ocorreu. Se você estava com medo naquele momento, você vai se levantar com força. Você vai ver toda a história sendo narrada de novo por um outro ângulo. Se você estava com medo, se levante com força. Se você estava triste, agora você vai sorrir. Você vai refazer a sua história. Naquele papel que você anotou, enquanto você refizer a sua história, você vai amassando ele. E você vai jogar, depois de ter reformulado tudo, colocar a sua mão dentro dessa água que está ali, né, daquela água, e vai amassar. Amassar, amassar, amassar até ela sumir, até ela virar pó dentro daquela água, até virar farelo. E ali você deixa o seu passado. Pode ocorrer de surgir muitas moscas, porque a representação de Beelzebub são moscas. Por que moscas? Quando se faz um rito dessa forma? Porque a mosca vem para pegar o quê? Os restos mortais. Vem pegar o cadáver, vem tirar toda aquele corpo que está em putrefação. Então ele vai lá com aquelas moscas e junta tudo e leva embora. Então, isso é um ritual bem simples, extremamente eficaz e forte, mas que funciona para a gente se curar dos nossos traumas passados. Eu vou confessar uma coisa para todo mundo aqui, viu? É difícil entrevistar o mestre Jorge. A gente começa a prestar atenção, como sempre, nas coisas que ele fala, e a nossa cabeça vai longe, como eu fazia na ESP. Muitas vezes, mestre Brix, você tá aí? Eu falava, eu tô, mestre. Eu tô ouvindo. Ai, ai. Eu ainda não vou entrar na parte polêmica da coisa. Claro que eu vou, né? Fato. Partindo do princípio, mestre, que nós somos um microcosmo, ligados ao macrocosmo. Qual a nossa diferença? Para um mestre do passado, por exemplo. Ah, grande, muita, bastante. A nossa diferença de hoje para os mestres do passado é a natureza. É a natureza. Antigamente, até luzes que atrapalham hoje a visão de um céu mais estrelado, nós não temos isso para nós. Então, eles tinham um contato maior com os cosmos que você falou. Então, a gente conseguia perceber mais os deuses na sua singela aparição. Então, hoje, o que nos atrapalha? Nós temos a iluminação, nós temos vários artefatos, nós temos isso, nós temos aquilo, e muitas vezes não temos a nós mesmos espiritualmente. Então, aquela galera que, apesar de ser muito uma vida cheia de limitações, porque era tudo mais difícil, até com uma água. Hoje a gente vai ali na torneira, a água sai. Naquela época não tinha aqui no rio, olha como a vida era mais difícil. E tinha um contato com a natureza, porque eu tinha que ir no rio pegar água para poder beber. Então tinha um contato com a natureza. Ali era um Deus se manifestando. Então as coisas eram mais voltadas ao entendimento da Mãe Natureza. E a Mãe Natureza é o segredo justamente de toda a arte mágica. Você compreendendo os 4 elementos, você entende a si mesmo. Então,
Qual é a diferença? Nós estamos presos nos nossos apartamentos, nas nossas casas e com os celulares no nosso rosto. E isso nos distancia da real pureza espiritual. É uma coisa que eu não sei se o senhor sabe, mas no templo em si, ele não tem energia elétrica. Ah, que legal. Eu tirei fora a energia elétrica. Foi uma coincidência, talvez o pessoal não saiba disso. Eu estava lavando, né? Eu tinha feito uma ritualística ali e estava lavando, porque realmente ficou sujo. Lavando, purificando, banindo. Aí eu comecei a escutar um inseto, sabe? Tipo uma cigarra, alguma coisa assim. Aí eu falei, poxa, mas que bicho será esse? Aí eu saí, olhei pro chão, né? E tava dando curto. Ou seja, o fio de acesso que chegava no templo, ele tava no chão. Coisas eu não tinha nunca visto na minha vida, mas vi. Coincidentemente, por conta de uma faxina ou alguma coisa assim desse tipo, eu consegui fazer com que o templo não pegasse fogo. Bah. E eu tirei, cortei o fio, desliguei a energia e resolvi isolar. E neste dia, eu e a Clau, a gente tinha compromisso, né? Eu falei para você ver como que é as coisas, eu nem ia lavar. E choveu, Ah, tô vendo. né? Aí eu falei, então a partir de hoje não tenho energia elétrica. E isso, eu não vou falar que modificou, mas eu vou falar que pessoas que já vieram aqui, mestre, convido o senhor um dia para vir ao templo, tá? É Eu, um prazer. mostra, é, é, pessoas que entram, né? Fecham a porta, fecham a janela ali, fecham a porta. As pessoas relatam que o templo ele parece que as pessoas estão numa outra dimensão, né? Então isso acaba com aquilo que o mestre estava falando. O verdadeiro sentido de um magista, mestre, está na natureza. Sim, com Então, certeza. quando um magista se aproxima mais de si mesmo, consequentemente, da natureza, Sim, com certeza. É isso aí. potencial, ele é estupendo, né? E mestre, uma pergunta que eu não vejo ninguém por aí fazendo, né? Ou explicando isso. O povo só quer saber de Satanás, Lúcifer e Beuzebu. Satanás, Lúcifer e Beuzebu. Só que para chegar a Satanás, Lúcifer e Beuzebu, qual é a importância dos quatro elementos? Para falar o português claro para esse povo. Bom, tudo que existe no nosso plano da matéria existia antes no plano das ideias, digamos assim. Estudando Cabala, vocês vão conseguir compreender, através de estudos dos Tápalas, né, que já existia, né, no mundo sutil esses quatro elementos. E esses quatro elementos foram essenciais na criação do nosso plano da matéria. Então, tudo o que vocês forem tocar, existe algo dos quatro elementos, se não todos os quatro elementos. Eu acredito, na sua grande maioria, todos os quatro elementos são necessários. Então, harmoniosamente, esses quatro elementos estão colocados dentro de nós como seres humanos. Nós temos as emoções, nós temos a água, nós temos o pensamento, nós temos o ar, nós temos o fogo e nós temos a terra. Por isso, do pó ao pó, não é mesmo? Por isso, o homem foi feito de barro, uma metáfora muito vulgar até, na representação do elemento terra, na criação do indivíduo
como ser humano. E nós temos esses 4 elementos vibracionando em harmonia. Aí surge o nosso 5º elemento. O 5º elemento é a parte que nos faz pensar, que nos faz agir. Podemos chamar aí de alma, o espírito, o éter, enfim. O que vai formar, então, como a gente estuda na Cabala, o pentagrama. São os 4 elementos, mais a alma sendo lançada juntamente com essa criação simbólica do pentagrama, obviamente. Então, entender os 4 elementos é entender que tudo vibraciona com eles. Se vocês forem perceber, os daimons, tem o daimon do elemento fogo, o daimon do elemento água, o daimon do elemento terra, e assim por diante. Se você for ver o seu mapa astral, os 4 elementos estão lá vibracionando no dia que você nasceu. Então, os 4 elementos que formam essa grande mãe natureza é a matéria-prima de todas as coisas e, consequentemente, do ser humano também. E aí, entender isso é entender que nós fazemos parte do todo e, consequentemente, ao fazer parte do todo, nós somos deuses juntamente com eles. Apenas temos que aceitar isso e realmente modificar a nossa realidade e então usar aquela velha frase, né, façamos. E aí nós vamos entender o que é isso. Pessoal, vocês estão vendo a diferença, né? Isso é o papel do tempo. Trazer pessoas verdadeiras, sabem o que falam, né? Olha aqui, ó. Dispenso apresentações. Eu escutei algumas vezes isso, eu acho que todo mundo escutou, né? Inclusive eu estudo esse tema que eu vou entrar até hoje, né? E até o final da vida, certeza, não tenha dúvidas, pessoal e mestre, tá? A cabala só pode ser ensinada por uma pessoa que seja judeu, Sim. né? E se cria uma polêmica em cima disso sem tamanho. O meu ponto de vista, o conhecimento ele tá para quem quiser agregar. Sim. As pessoas esquecem que o conhecimento é poder. Tá? Agora eu pergunto para o senhor, mestre, isso procede? Procede. Sim. Nós não podemos tirar mérito de ninguém. Tá? Não podemos de forma alguma agir com uma certa forçada de barra aí a nosso favor. Não. Inclusive, muito do que a gente for estudar vai ter ali as letras hebraicas, tá? Vai ter ali, se você for ver os caminhos clifóticos, cada arquidemônio que existe no caminho clifótico é a inicial de uma letra hebraica, como Aleph, inclusive, né, Aleph, Bet, Gimel, que formam os seguintes arquidemônios clifóticos, né, na sua sequência: Ambródias, Bemerite e Gorgofias, e assim por diante. Beleza. Nós não podemos tirar o mérito do que foi feito em relação à Cabala pelo povo judeu. Eles colocaram tudo ali certinho. Com o passar do tempo, existiu uma Cabala pós-moderna, ali vindo de Kenneth Grant, Crowley, Eliphas Levi, tá? Entre tantos outros papos. Se moderniza, se entende que na própria Cabala, né, através de um estudo espetacular de um rabino chamado Isaac Luria, existia outra Cabala, que na realidade é uma só que a sombra dela, que é a parte interna do ser humano.
que são chamados de cascões, que são as cliffs. Que essas cliffs tinham para nos apresentar? Toda a limitação humana. E por que isso foi apresentado? Porque muitos que estudavam a Cabala e viam ali que era muito voltada a uma adoração e uma prática mais voltada para a adoração ao divino, e muitas pessoas estavam extremamente poluídas, não tinham se curado, não tinham se visitado o interior da sua terra, e estavam ali fazendo as suas adorações e não obtinham sucesso naquilo. Então, o que precisava ser feito? Visitar, então, o plano obscuro. Na Cabala glifótica, você vai ter isso. Você vai ter a cura do seu mundo obscuro, do seu quarto escuro, onde você vai poder iluminar e retornar, então, à árvore sefirotal. Então, é preciso, muitas vezes, se curar para, então, entender um pouco mais sobre a árvore da vida. É uma única árvore, mas as duas têm mas se duplicam justamente para que a gente possa ter um remédio para a nossa alma e nos curarmos assim e poder, de certa forma, entrar no mundo dos anjos, usando uma linguagem bem superficial. Então, não podemos tirar o mérito. Existem teorias, de que a Cabala ela teve origem egípcia e grega. Até não duvido dessa teoria, não existem provas, então eu não posso trazer algo que não possa provar. Então não existe uma prova contundente sobre isso. Então, o que eu preciso fazer? Trazer aquilo que está dentro da história, dentro da historicidade. Então, isso é a história. Então, eu não posso modificar ela ao meu bel prazer. Mas existe, sim, dentro desses estudos da Cabala, uma grande gama de coisas que podem ser inseridas, como o Aleister Crowley fez no Liber 777, aonde lá ele coloca deuses egípcios, deuses gregos, deuses persas, deuses hindus, insere na Cabala e diz, vejam, são as mesmas energias vibracionando com um nome diferente e de um povo diferente, mas a mesma energia. Então, Aleister Crowley fez isso no Liber 777, né? 777, e traz isso. Então ele consegue mostrar que a Cabala é um sistema extremamente rico, vivo, forte, e que traz um conhecimento que até então muitos povos não tinham. Então a gente dá os méritos a quem realmente tem que ter. Sensacional, sensacional. Vou fazer uma pergunta meio óbvia, né? Mas eu acredito que tem muita gente que está passando por aqui. O que é a Cabala, mestre? Eu sei que o senhor está de saco cheio de responder essa pergunta, tá? Eu conheço o senhor, mas não é por nós, é por eles. Sem problema, sem problema. Um pouco de verdade faz muito bem pro TikTok. O que é a Cabala, né? A Cabala, ela é um sistema que antes de tudo, te aprimora. Né? Porque Cabala é receber. Receber, mas receber o quê? Né? E também significa tradição. Para mim receber algo, eu tenho que esvaziar. Por isso existem as clipas. Eu preciso estar vazio para receber algo. Né? Então, a Cabala significa isso, receber. Uma das primeiras coisas que a gente pode falar sobre ela. Mas o que, na realidade, ela é? Ela é vamos colocar aqui bem por cima, um anagrama, onde você vai ter ali deuses, anjos, demônios, seres humanos.
Se você for ver a estrutura cabalística, você vai ver o corpo humano. A cabala é o ser humano. A cabala é o indivíduo. Só que a gente ainda na necessidade de se recolocar com o todo. Nós somos fragmentos de Deus, digamos assim. Então, inclusive eu fiz uma live com o Yair Alon, o Rabino, até ele elogiou a minha forma de trazer a cabala, né, para mim foi uma honra, que ele diz assim: nós somos cacos como se fosse essa xícara quebrada, que precisa ser recolocada no seu ponto inicial. E aí ele traz mais profundamente isso. Nós somos pedacinhos de Deus que precisamos se reestruturar novamente. E quando a gente se reestrutura, a gente retorna a esse todo. Vejam bem, quando eu falo Deus, não levem pelo o ser humano, o cérebro do ser humano, ele tem uma preguiça. É natural. Até onde eu sei sobre Deus foi o que me foi passado. Até aqui tá bom, não quero saber do resto. Mas quando você diz assim, não veja Deus pela forma como você vê, o cérebro dá uma bugada. Opa, como assim? Se eu só conheço aquele? Por que acontece isso com muitas pessoas? O cérebro, ele tem já a sua zona de conforto. E ele faz isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso apresentar, então, a quem está iniciando, um novo Deus, que a gente chama de Ain, Ain Sof e Ain Sof Aor. Um novo Deus, um novo ser. Que ele está lá, de boa, apenas criando. Dele se nascem as 10 esferas. Dele nasce as 10 esferas e nasce o ser humano como um todo, sendo a representação desse Ain. E ele não está na Bíblia, ele não está na Torá, ele não está no Talmud, ele não está em qualquer outro livro supostamente sagrado. Mas existe uma coisa até interessante em relação a esse Deus que foi criado. Ele teve a necessidade de ser criado. Por quê? Porque o ser humano, como eu falei, o cérebro ele é meio preguiçoso para certas coisas, ele precisa ter algo que o doutrine, porque senão estaríamos ainda vivendo na era da roda, na era do fogo e matando uns aos outros. Não sobreviveríamos, porque o ser humano ele precisa de algo que impute um limite a ele, porque senão ele não para. Então, o que acontece? Esse Deus traz o quê? Olha, se tu te comportar, tu ganha um pedacinho no céu. Se tu não te comportar, tu vai direto ao inferno. Então, naquele momento, esse Deus precisou ser criado, justamente para impor um certo limite àquela sociedade que estava então sendo gerada. E aí é que a vaca torce o rabo, né? Porque ao criar aquele Deus e suas limitações e mandamentos e listas de pecados, o homem, na sua voracidade sempre inútil, soube aproveitar aquilo para se beneficiar. E se beneficiou. Então, a religião é algo sempre benéfico a quem está no poder dela, nunca a quem está abaixo. Quem está abaixo sempre vai ser o doutrinado, sempre vai ser aquele que vai ter a obrigação de sustentar quem está acima. Quem está acima, quem é? É aquele que está próximo de Deus. Na visão deles é exatamente isso. Esse aqui está próximo de Deus. O pastor está próximo de Deus. O Papa é quem está próximo de Deus. Então eu preciso o quê? Alimentar ele cada vez mais com os dízimos, com as ofertas, que na realidade essas ofertas na antiguidade não existia. Não existia o dinheiro como se conhece hoje. Então existia o quê? As cabras, o gado, as coisas que eram plantadas, e então era entregue, né, àquele cara que estava mais próximo de Deus. E aí foi se gerando cada vez mais, e aí chegamos aí no dízimo, né, que é apresentado hoje, e os seus pastores milionários. Pois é, pessoal. O buraco é muito mais embaixo.
né? Voltando um pouco atrás, dentro do que o senhor falou, as duas árvores, tanto a árvore do conhecimento como a árvore da vida, tá? Elas não existem somente, tá? Veja bem, eu vou recapitular até que o mestre disse, dentro da cabala judaica, tá? Toda nação, todos os povos sempre tiveram ligação do acima e o abaixo. Sim, Nós, seres humanos, temos a mão esquerda e a mão direita, o olho direito, o olho esquerdo. Então, a gente faz parte do todo. sim. E o povo esquece disso. É uma briga de ego desenfreada aí que não vale nem a pena ficar falando em relação a isso. Mas o que leva o ocultista, mestre, a entender que ele faz parte de um todo? Sim. Porque assim, por que eu estou entrando nessa questão? Quase ninguém tem conhecimento em relação a isso. Infelizmente. O povo não entende. Sim, Tudo é uma coisa só, tudo é uno. sim, sim. O senhor poderia esmiuçar para eles, mestre? Tudo é uma coisa só. Se vocês forem ver sistemas de magia, vamos botar aqui sistemas de magia. A Goetia, a Cabala, a magia Mikiana, a magia de Tritêmios, todo tipo de magia. Cada um vai conversar com o outro numa linguagem mais diferenciada, mas a mesma coisa. Então, reforçando a tua pergunta que você colocou, somos parte desse todo. No momento em que, uma vez, logo lá no início do Facebook, me chamaram de sopa de letrinha. Que bom. Por quê? Porque eu eu fui um dos primeiros caras a falar de cabala perifótica. Você lembra disso, né? Você lembra disso? Cabala perifótica não é coisa de luciferianista ou de satanista. Eu disse, não, só um pouquinho que eu vou apresentar para vocês como é que é. Então, o que é isso? Primeiro você precisa ter entendimento das coisas que você está falando e ver, associar tudo que os outros sistemas de magia apresentam vão se interligar entre si. Eles são parte do todo. Todo o ser humano, toda a espiritualidade, toda a ordem busca o quê? A reconexão. Então todas têm basicamente a mesma linguagem, o mesmo princípio. Então, no momento em que todas têm o mesmo princípio, óbvio, com alguns arquétipos diferenciados, diferentes uns dos outros, criando mitos e lendas, mas todos buscam a mesma coisa. O homem na sua plenitude de salvação. O homem retornando à sua casa inicial. Qual é a sua casa inicial? Primeiro, o ser humano na sua no seu instinto natural consegue compreender que aqui é uma prisão, consegue compreender que o inferno é aqui. Ele não aceita isso ainda, mas é porque senão eu não precisava voltar para algo bom se aqui fosse bom. Eu preciso então me recolocar a algo para minha casa inicial. Eu preciso retornar aonde lá era bom para mim, porque eu estou aqui e aqui eu passo por isso, passo por aquilo, passo por aquele outro, mas Deus vai te dar a salvação e a vida eterna no paraíso. Então, consequentemente, nós, inocentemente, sabemos que aqui é um planeta prisão, é um planeta escola, que vai fazer com que a gente busque incessantemente reconectar ao todo. E todas as religiões vão fazer isso. O reconectar, o religar. E isso é o significado de religião. Religar ao todo.
Pegando o gancho do senhor, um satanista, ele acredita em reencarnação? Se o satanista não acreditasse em reencarnação, até bem interessante essa pergunta, primeiro que a gente não faria, né, um mapa astral onde a gente veria ali as nossas vidas passadas, que são nodos lunares. A gente chama de a cauda e a cabeça do dragão. Agora, isso é para quem estuda realmente, não para quem se diz satanista, acende vela É aventureiro. e usa uma camiseta preta. Se você for ver o seu mapa astral, ali existem dois nodos, nodo sul, nodo norte e nodo sul, que a gente conhece por a cabeça e a cauda do dragão, está lá no teu mapa astral. Representa a tua vida agora e a tua vida passada. Então, se eu, ao estudar todos esses sistemas, que são oriundos até da própria Cabala, e dizer para mim mesmo, eu não acredito em reencarnação, eu jogo por terra tudo que eu aprendi. Porque sim, ela tá ali no teu mapa astral, tá ali na tua árvore cabalística, a tua vida passada. E ao confrontar, ao retornar ao passado, podemos mudar o futuro. Pois é, né, pessoal? Vocês se surpreendem, né? Com o pessoal que vem aqui, né? A verdade incomoda. E eu tô aqui para isso. Eu nasci feio para incomodar. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu acho que essa pergunta pode falar. Se o senhor tiver alguma coisa para falar, me caça, sucaça. Vamos junto. Tá? Pessoal, curte, comenta e segue o mestre Jorge, tá? No final ele vai dar o contato dele e outras coisitas que a gente vai deixar para o final. Mestre, quando, quando eu tive meu começo, existia-se uma rincha, né? Eu acredito que exista até hoje, entre satanismo e luciferianismo. Logo quando eu iniciei, né? Aí eu falei, puxa, é mesmo? E fiquei com aquilo na cabeça. E passaram-se anos, né? Por quê? Porque o verdadeiro ocultista, independente se ele é luciferiano ou se ele é satanista, se ele tem uma dúvida que ele carrega dentro dele, só quem vai poder sanar essa dúvida é ele mesmo. Nós somos e seremos eternos questionadores, porque senão não seríamos satanistas, seríamos cristãos. Ponto. Essa diferença, no meu ponto de vista, mestre, é uma hierarquia onde se cultua uma força, uma energia. Sim. Qual é o ponto de vista do senhor? Para mim, na verdade, se a gente for analisar a fundo, não existe diferença no sentido ocultista da coisa. Existe, na realidade, quando a gente fala sobre isso, a gente acabou de criar dois times de futebol. A gente acabou de criar dois times. Esse aqui é o satanista e esse aqui é o luciferiano. Esses aqui vão jogar agora, um odeia o outro. E aí eles vão fazer as torcidas organizadas e vão brigar entre si. O que acontece na realidade? O rótulo que sempre vem para atrapalhar. Esse aqui é satanista, esse aqui é luciferiano. E esses rótulos não ajudam em nada. Como te falei, todos nós buscamos o religar, o reconectar, o encontro com os deuses, seja ele qual for. Aí o que acontece? Esses aqui são da luz, porque falam de Lúcifer. Esses aqui não, esses aqui são Satanás, da escuridão, como se essa escuridão não existisse dentro deles. São puros, são santos, são castos,
são a joia da coroa. E aí tu vai ver, são mais podres do que a gente possa imaginar. Pois é, né? Aí a gente entra numa contradição e numa hipocrisia, né, mestre? Tudo tem dois lados, né? Tudo Claro, tem dualidade. sim, O grandíssimo portador da luz sim, não é somente portador da luz. O pessoal já parou para pensar em relação a isso? sim. É? Vamos lá agora. É difícil fazer live com esse mestre. É muito difícil. Por que, criatura? A gente perde a noção, a gente quer ficar ouvindo. Quem é o mestre Jorge Flores? Ah, o Jorge Flores é um cara extremamente comum, cara, cheio de falhas, cheio de defeitos, como todo mundo. Não sou melhor do que ninguém, eu vou apodrecer. Vou morrer, vou apodrecer. Eu tô com 50 anos, tô vendo o tempo passar na minha frente e vou morrer, vou apodrecer. Se cair de um prédio, vou me estatelar no chão, como todo mundo. Mas eu aproveitei até mesmo as tragédias da minha vida para me reformular um pouco, porque nós vivemos uma vida que ela tem a sua tragicomédia, as nossas partes alegres e as nossas partes felizes. E eu busquei incessantemente modificar apenas as partes que me foram desgastantes. Não sou melhor do que ninguém, não faço questão de ser melhor do que alguém, até porque vai ter o dia em que eu não quero falar com ninguém, eu vou estar triste, eu vou estar chateado, eu vou ter brigado, porque eu sou um ser humano. E eu sou cheio de falhas, erro. Inclusive, se for ver os pensamentos que eu tinha 10 anos atrás, com o que eu tenho agora, e for até ver nas postagens minhas, eu de vez em quando olho aquilo e digo, nossa, quanta merda isso aqui. Quanta merda aquilo ali. Não acredito que eu publiquei isso. E teve gente que curtiu. Mas enfim. Eu, antes de mais nada, não sou um cara que fala muito de mim. Eu não gosto muito de contar, né, a minha história, porque eu acho que o que importa é a mensagem, não o mensageiro, não é mesmo? Mas eu iniciei, né, muito novo no ocultismo, com cheio de sonhos e ilusões, como todo mundo. Vou fazer um pacto para ficar rico. Era uma época que não tinha internet. Agora você imagina como a coisa era bem mais complicada. É mesmo? E eu não julgo quem chega dessa forma, porque eu cheguei. Então, cada um tem as suas limitações e cada um pode buscar se aperfeiçoar. E se depender de mim, eu faço ao máximo para que essas pessoas tenham um pouquinho de aperfeiçoamento, nem que seja escutando uma live, um estudo, e consequentemente nessas lives, nesses estudos, eu também posso errar, porque sou ser humano, mas eu vou tentar fazer o máximo para que seja em excelência. Eu vou falar o que para esse mestre, né? Bom, eu acho que todos nós, pessoal, temos que nos remoldar. Não existe uma verdade certeira, uma certeza absoluta, melhor dizendo. Nada é absoluto, tudo é mutável. Sim, Tudo está em movimento. sim, Isso é um fato. sim. Eu parto desse mesmo princípio do mestre. Às vezes tinha aula na ESP, que eu já vou entrar no mérito da ESP, aí eu fazia umas perguntas, aí eu pegava um cigarro, acabava a aula e eu tava lá fora. Aí minha esposa chegava pra mim e falava, que você tá aí? Eu falava assim, puta, eu fiz merda, eu perguntei merda. Como que eu fui um burro? Aí eu conversando comigo, pessoal, de perguntar uma coisa dessa, que eu reassisti a live e o mestre já tinha falado. Então, quer dizer, a gente se remolda.
A Claro. gente se reconquista, né? A gente se reconquista. Tu viu o que aconteceu aí agora? Vê. Mas, Eu cara, foi também dou muito rápido, essas. eu só acendi ali. Eu também dou essas. Eu também dou essas. Eu acho engraçado, né, TikTok? Falam coisas muito piores, fazem Sim. coisas muito piores e vocês vêm proibir. Pessoal, vocês perderam, mas eu voltei pra cá assim, ó, só pra. Aliás, eu peguei o cigarro na mão, até nem vou pegar de novo. Bloquear a. Eu acendi o cigarro, acho que foi no. Com o Jihad. O Jihad estava aqui. Eu acendi o cigarro e voltei e soltei a fumaça. Eu já tomei, né? Putz. Mestre, todo mundo sabe que eu fiz parte da ESP. Eu não faço questão de esconder, inclusive eu faço questão de falar. O senhor vai entender onde eu quero chegar. Quando eu saí da ESP, eu ouvi outras pessoas, outros ocultistas, vamos colocar ocultistas, né? Eu sou um luciferiano e eu sempre falei para todo mundo, e satanismo paracientífico. Mas se você é luciferiano, por que você foi estudar numa escola satanista? Pegando essa questão que me fizeram, nada mais, nada menos, eu gostaria de perguntar simplesmente para o criador da ideia, ele juntamente com a mestra Cíntia, né? E criaram. O mestre criou e ela criou junto também. O que é a ESP para o senhor? A, a ESP, ela E o é. que é a ESP, né? O que é a ESP e o que ela significa para o senhor, mestre? A ESP foi um grito. Foi um grito. Nós tínhamos grupos, né, no antigo Facebook ainda, vindo do Orkut, e nós participávamos de vários grupos. Até era bem restrito, porque não se falava muito em satanismo. E aí então, né, eu sempre fui o cara do conto. Eu trazia Enochiana, Goetia, eu trazia estudos. Né? E a galera meio que virava o nariz para isso. Aí eu trago comigo uma frase: se não me aceitam no satanismo, eu crio meu satanismo. E aí assim nasceu a ESP, Escola Iniciática Satanista Paracientífico. Que paracientífico é justamente isso, para a ciência, ciência paralela. Quando eu falo em ciência paralela, a gente está falando aqui de hipnose, a gente está falando aqui de estudo dos planetas, a gente está falando aqui da numerologia cabalística. Isso é uma ciência paralela que confirma muitas coisas, muitas coisas. Inclusive, eu estou criando agora assim um sistema que mais à frente eu vou falar, não agora, não até porque eu tenho que aperfeiçoar ela. Você lembra que eu fiz o relógio dos magos, não é mesmo? Eu estou criando outro agora para fazer o relógio lunar. Então, mais para frente. E isso baseado em cálculos matemáticos, que vai facilitar, né, para o magista poder trabalhar. Como tu sabe, eu reformulei o círculo da UED. Eu estou fazendo novos sigilos clifóticos consagrados, né? Tudo isso aos poucos. Quando a gente estuda com muito afinco esses sistemas, a gente vai aperfeiçoando aquilo. E, consequentemente, isso gera uma certa revolta. E tem até uma frase que diz assim: primeiro eles vão te odiar, depois eles vão rir de ti e, por fim, eles vão se curvar a você. Então, eu sempre tive isso juntamente comigo, e foi assim que nasceu a ESP, Escola Iniciática Satanista Paracientífica, a qual tem a Cíntia, né, ela é
coração da Expo. Eu sou só o cara que dou ali os estudos, mas quem faz mesmo ali a coisa acontecer é assim. Então, se juntaram duas pessoas com um sonho e um grito de liberdade. Bom, só para afirmar e reafirmar, porque eu sempre falo, eu tenho alunos meus aqui, e muito material do que eu aprendi e dos cursos na qual eu peguei o meu diploma, eu passo para os meus alunos, tá? No final, o senhor deixa o contato do senhor e eu, por favor, peça desculpas à mestra, porque na verdade eu fiquei nervoso e eufórico. Eu falei, bom pessoal, eu acho que tá bom, não vou mais tomar o tempo da mestra. Não deixei ela deixar contato, é coisa de cabaço, né? Vamos falar o português, claro. Iniciante, todo mundo erra, né? Um recado do mestre Jorge Flores pro pessoal. Um recado. Bom, eu vou dar um recado de coisas que eu sempre recebo na minha mesa aqui, né, de tarô, e que quem trabalha com oráculo vai se confrontar muito com isso. A prisão. E essa prisão eu coloco em tudo. A prisão religiosa, a prisão dos sentimentos a outras pessoas, a prisão de emoções, a prisão. O indivíduo humano está sempre aprisionado em algo, seja um vício, seja num amor não correspondido, seja numa tristeza. A prisão precisa e deve ser aberta. Existe uma chave para isso. Está lá dentro da parte mais profunda do teu ser, lá na escuridão. Ela está lá bem guardada. Talvez não seja a primeira chave, talvez não seja a segunda, talvez não seja a terceira que vai abrir essa porta, mas uma delas vai abrir. Geralmente é a última. Então, nunca desistam. Se liberte das prisões, seja ela qual for, seja ela religiosa, dogmática, seja ela do mestre fulano de tal, se liberte. A sua liberdade, ela tem que ter uma coroa, porque ela é monárquica, ela é soberana. Nada pode tirar a tua liberdade. Então se liberte de todo tipo de sentimento que te causa uma certa prisão. Tem pessoas que sofrem na mão de outras pessoas, mas não se libertam por uma dependência emocional. Isso é uma prisão. Essas pessoas precisam ser curadas. Procurem ajuda médica, procurem ajuda espiritual juntamente com a ajuda médica, mas uma ajuda espiritual voltada a você e aos deuses principalmente, e se conecte com isso. Dê esses primeiros passos. Não é fácil, porque nós vivemos num planeta que nos castiga desde o momento em que a gente começou, a gente deu os nossos primeiros passos. Nós vivemos um castigo, nós vivemos um pecado original. Então tudo isso faz com que a gente venha querer ter algo que muitas vezes não está ao nosso alcance. Então, se você quer realmente alcançar algo, primeiro, tire esse peso de aço que está amarrado nos seus pés. A prisão só é colocada em ti no momento em que você aceita ser punido. Se liberte. Essa é a mensagem. Vou falar o quê, pessoal? Eu não tenho nada a declarar, só tenho a agradecer. Ah, mestre, a conversa minha e sua aqui direta, aqui, ó, olho no olho. O que eu falei é certo, viu? É certeza no PV ali pra mestra, viu? O quê? Ah, não posso falar aqui, não quero. Né? Mas tô dentro. O senhor agora pra mim tem 2 títulos. Ah, é? É. Qual? Ah, o padrinho.
Ah, que os deuses te abençoem, padre. É Seus deuses te abençoem. real. Eu tô falando em nível mundial. O povo não sabe o que quer e não vai saber ainda. Mas é fato. É uma honra, A honra tá? é minha, querido. Bom, mestre, eu não tenho nem muito o que falar, né? Assistir o senhor como convidado aqui foi uma aula, Ah, que como isso. sempre. Como o próprio mestre Digo disse, quando o senhor abre a boca, todo mundo fica assim, né? E ele tem razão. Isso é um fato. Não é puxa-saquismo, porque todo mundo que andou comigo, me conhece pelo menos um pouco, sabe que eu não sou de puxar saco de ninguém. Não, eu sei. É, Eu só tenho a agradecer ao senhor Eu que agradeço, querido. de corpo, alma e espírito, e que a egrégora do templo luciferiano portador da luz esteja com o senhor e com a mestre, com a família do senhor, para o que o Sempre. senhor precisar. E o senhor sabe disso, tá? Foi uma honra para mim, como para Cinto, como para o Jihad, como para o Digo, agora para o senhor. Esse é o intuito, pessoal. Trazer a verdade por trás de um ocultismo que é um ocultismo vivido. Como eu costumo dizer sempre, estar luciferiano é diferente de ser luciferiano. Justamente. Não esteja vivendo, seja a vivência dentro daquilo que você almeja, dentro daquilo que você segue, dentro daquilo que você quer como meta para sua vida. É Justamente. apenas um conselho, tá? Mestre, pode deixar o contato aí do senhor, falar o contato do senhor, da mestra mais uma vez desculpa, Não, né? mas E eu farei outros convites mais para frente. pode contar comigo. E o senhor vai entender esse convite que eu quero que o senhor seja o primeiro. Mas depois eu falo, tá? Pode falar com o pessoal, falar sobre a ESP. Me caça, sou caça. Bom, quem quiser manter contato comigo, eu interajo mais, né, na rede vizinha, né, no Insta, né, mas interajo mais ali, né, e tenho o meu contato do WhatsApp. Aonde lá, no Instagram, ali, acho que pode falar, não pode? Eu acho que sim. Eu, sinceramente, eu não sei, mestre. Ali vocês vão poder ter mais vídeos que eu coloco diariamente ali, mais estudos. Quem não me segue, segue ali. E aí vocês vão ter, assim, vários e vários cortes de cursos que eu dou, inclusive da Cabala, né? Inclusive de outros temas também. E quem quiser, é só me chamar ali no Instagram ou no WhatsApp 5198508894. Ou só me dá um oi no chat aqui do TikTok. Eu demoro para responder, porque eu sou o cara que sou bem matuto e eu não entro muito no TikTok, mas eu vou começar a entrar com mais frequência. Eu, por mim, eu estendi essa live aqui, meu pessoal, até a meia-noite. Mas eu sei que o mestre é uma pessoa ocupada e, né? Mas a gente marca outra sem problema. Mestre, eu espero que o senhor tenha gostado do fundo do Adorei, coração. adorei as perguntas. Eu adorei conversar contigo, né? A gente já se conhece há tantos anos. Né? Quase mais que 10, né? Não era pra falar, né, mestre? Por aí. E eu lembro da foto até hoje, hein? A foto, eu lembro daquela foto até hoje que eu comentei com o senhor abaixado. Eu lembro dessa foto. Até me discutiram comigo, o meu mestre, que o senhor sabe quem é, discutiu comigo e falou assim, ó, esse cara não vai levar você pra lugar nenhum. Aí pra mim, onde há fumaça, há fogo. Eu passei mais de 2 anos na ESP, conheço o mestre. Ó. Sempre foi assim, tá, pessoal? Sempre foi assim.
E se pisar na bola com ele, vai pisar na bola comigo também. Ah, mestre, gratidão. Eu que agradeço, querido. Perdão algum erro meu aí, Não, desculpa alguma perfeito. coisa. Um beijo para Clau, que estava aí, para todos os teus seguidores. Um beijo para vocês. Gratidão, mestre. Manda um abração pra mestra, pro Digo, pro pessoal também. Beleza. Como eu saio? Eu não sei sair. É isso, pessoal. É naturalidade. Aqui não tem nada combinado, né? Vocês viram no final o mestre. Como eu saio? Não sei sair. Do mesmo jeito que ele está aprendendo, eu também estou. Quero agradecer do fundo do meu coração, eu, Mestre Brick, criador e responsável pelo Templo Luciferiano Portador da Luz, cada um de vocês. Gratidão. A minha meta é fazer o Templo Luciferiano Portador da Luz crescer e trazer verdades para vocês. Porque de mentira o inferno está cheio, né? Só que eu também ando por lá. E até Satanás tá de saco cheio de tanta invencionice e mentira que existe nas redes sociais. É um querendo tirar vantagem do outro, eu acho que não é bem assim que funciona. Tá certo, pessoal? Gratidão a todos. Quarta-feira que vem tem outro convidado já agendado, tá? É uma convidada. Eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha até amanhã, a hora que eu conseguir fazer o post, tá certo? Gratidão a todos. Ave Sumum Deo Luxifero, Ave Lucifer, Etan a todos.